Charlotte era uma jovem mulher que nasceu em uma pequena cidade nos Estados Unidos. Ela era bastante amigável e tinha vários amigos, mas sempre foi bastante apegada a seus pais. Desde de pequena ela se esforçava bastante para poder dar orgulho a eles. Porém, no fundo ela adorava a área de moda. Desde de pequena ela desenhava todos os dias diversos modelos de roupas e até ganhou de seu pai, Bruce, uma máquina de costura para poder dar vida às suas criações. Embora seu pai tenha feito isso, ambos, sua mãe e seu pai tinham um pé atrás quanto à profissão que ela desejava seguir. Mas para Charlotte aquilo era tudo para ela. Além disso, eles viviam em uma cidade bastante pequena na qual a economia girava em torno de uma fábrica de roupas, que exportavam peças para todos os Estados Unidos e até para outros países. Isso dava esperança a ela de realizar seu sonho e poder trabalhar com o que sempre desejou, já que a economia principal da cidade e seu hobby estavam alinhados. Charlotte então passou a cursar design em moda e terminou o curso com primazia. Seus pais, apesar de desejarem algo melhor para sua filha, nunca criticaram seus sonhos, porém temiam por seu futuro. Charlotte estava muito animada, pois finalmente poderia começar a trabalhar com o que sempre sonhou. Ela estava com 24 anos e ainda morava com seus pais, isso de certa forma era motivo de fofoca entre sua família. Charlotte não tinha irmãos, mas tinha vários primos e tios, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Nessa idade vários deles já eram independentes, e mesmo que não ganhassem muito bem, já haviam saído da casa dos pais. Apesar de saber sobre as fofocas que rolaram sobre ela, nunca se deixou abalar. Charlotte sempre teve dificuldades de aprendizagem e isso a fez atrasar alguns anos nos estudos, porém ela nunca desistiu de nada. Um dia Charlotte e seus pais foram para uma confraternização em família que acontecia algumas vezes ao ano. Todos seus parentes se reuniam. Ela não se sentia muito bem, mas era quase obrigada a ir, pois para seus pais era importante a família manter contato. Ela se sentia acuada, pois sentia o olhar de todos para ela, devido a ainda não trabalhar, mas no fundo ela sentia que isso mudaria. Ela evitava conversar principalmente com seus primos, pois todos já eram independentes e ela ainda morava com os pais, mas dentre todos os parentes ela admirava seu tio Bill. Bill era irmão de seu pai e tinha um cargo bastante importante dentro da fábrica da cidade. Ela queria um dia ser tão importante quanto ele no fundo, embora não admitisse para si mesma, ela também deseja esfregar na cara de todo o seu sucesso. Charlotte finalmente teria sua primeira entrevista na fábrica, ela estava ansiosa, porém feliz porque teria finalmente sua oportunidade. Ela foi uma das primeiras candidatas a chegar. Fez todos os testes, a entrevista e voltou para casa. Ela estava ansiosa, pois sentiu que se saiu bem, mas teria que esperar 2 dias para receber a resposta. E então a resposta veio, mas Charlotte não havia conseguido uma vaga. Isso a deixou profundamente triste. Seus pais consolaram ela, mas no fundo ela se sentiu um fracasso. Porém os dias passaram e ela disse a si mesma que não desistiria. Com o tempo, outro processo de seleção abriu e ela novamente se candidatou. Mas novamente ela foi recusada. Isso a deixou novamente em um estado profundo de tristeza, mas ela não via outro caminho para sua vida, ela se enxergava apenas fazendo aquilo no seu futuro. No entanto, isso repetiu 3, 4, 5, 6, e na 7ª tentativa Charlotte finalmente desabou. Ela passava a maior parte dos dias trancada no quarto e quando sai era por obrigação de seus pais. Ela se sentia uma falha e não entendia como ela não conseguia, pois no fundo ela achava que se saiu bem. Ela estava bem mais magra e apática. Teria outra reunião de família e como sempre seus pais a arrastaram para lá. Ela passou boa parte do tempo sentada sem falar com ninguém e ficava apenas observando. Um de seus primos que tinha apenas 18 anos havia conseguido recentemente uma vaga na fábrica. Isso a deixou ainda mais triste. Ela não desejava o mal para seus familiares, mas o fato de ela ser a única na família sem sucesso a destruía por dentro. Ela começou a notar que estavam olhando para ela e sorrindo escondidos. Ela pensou que fosse a imaginação dela pregando uma peça na sua autoestima.
Então ela decidiu ir para um dos quartos da casa e no caminho escutou a conversa de duas de suas tias. Ambas falaram que ela foi muito mal criada por seus pais, que devia ser muito mimada e que ela deveria arrumar logo um emprego, pois se algo acontecesse com os pais dela ninguém iria cuidar de uma folgada como ela. Charlotte saiu correndo e se trancou no banheiro. Ela começou a chorar, mas abafava o som para ninguém escutar. Não era imaginação dela, ela realmente era alvo de fofocas da família. Depois que se recuperou, ela voltou para onde todos estavam e pôde sentir o olhar de desprezo de uns e as risadas abafadas de outros. Seus pais foram falar com ela e perguntaram o que estava acontecendo, porém ela disse que estava apenas indisposta. À noite, Charlotte ficou chorando sozinha em seu quarto. Ela se sentia triste, incapaz e com raiva, tudo ao mesmo tempo. Porém uma conversa atraiu sua atenção. Ela saiu de seu quarto e ouviu seu pai no telefone. Ele estava falando com Bill, seu irmão que tinha um grande cargo na empresa. Ela ouviu seu pai pedindo que Bill conseguisse uma vaga para ela lá, porém ela não soube a resposta de seu tio. Isso a deixou ainda mais triste, por ver seu pai em tal estado. No dia seguinte ele não falou nada sobre isso, mas Charlotte falou escondido com sua mãe e soube que seu tio disse que ele não podia conseguir um emprego para ela, pois ela tinha sido péssima em todos os testes e que ele até tentou conseguir uma vaga para ela, mas foi negado. Isso abalou Charlotte ainda mais. Os dias passaram e ela estava em um estado péssimo. Não comia, mal falava. Seus pais começaram a temer por sua vida e tentaram animá-la de todas as formas. Porém um dia seu pai a chamou e disse que tinha algo sério para falar com ela. Bruce falou com uma amiga que morava em outra cidade. Eles estavam precisando de funcionários em uma firma para realizar serviços burocráticos. O emprego não era o que ela desejava, mas o salário era bom e ela poderia se manter sozinha, mesmo em outra cidade. Charlotte olhou para seu pai e apenas balançou a cabeça e deu um leve sorriso, mesmo que seu olhar fosse de tristeza. Charlotte finalmente fez as suas malas e saiu da cidade sem avisar mais ninguém, apenas seus pais. Charlotte passou a morar sozinha, e embora não fosse o trabalho de seus sonhos, ela estava feliz por poder finalmente ser independente. Então 7 anos passaram em um piscar. Os pais de Charlotte ainda moravam juntos na mesma casa e como sempre a família se reunia algumas vezes ao ano. Porém Charlotte nunca mais apareceu. Ela visitava seus pais 2 vezes por ano, mas nunca mais foi vista por nenhum outro membro da família. No entanto isso mudou. Charlotte disse que voltaria para a cidade definitivamente. Isso deixou seus pais bastante felizes, pois eles estavam com saudades de sua filha. Charlotte voltou e seu pai resolveu fazer uma festa para a chegada de sua filha. Todos da família foram para sua casa e ficaram de queixo caído quando viram Charlotte. Ela estava deslumbrante, ela estava bela e irradiava confiança em suas atitudes. Apesar disso, todos estavam cochichando sobre o motivo de ela voltar, e quase todos achavam que ela foi demitida do antigo emprego, pois ela voltaria a morar com seus pais. Quando Charlotte tinha 24 anos todos falavam dela por morar ainda com os pais e agora, com 31 anos, ela foi um alvo ainda mais forte de conversas sobre sua vida. Porém dessa vez ela parecia não se importar. Quando perguntavam sobre o motivo de ela voltar e o que ela faria da vida, ela apenas dizia que voltou pelo sonho, mas principalmente pelos seus pais. Isso deu ainda mais fogo para as fofocas e secretamente começaram a rir dela novamente. A fofoca se estendeu até a fábrica, onde boa parte de sua família trabalhava. Mesmo durante o expediente Charlotte ainda era o assunto deles. Até que um dia ela foi à empresa. Ela conhecia aqueles corredores como ninguém mesmo após anos. Todos olharam para ela se perguntando se dessa vez ela finalmente passaria na entrevista. Porém algo inusitado aconteceu. Charlotte foi chamada para falar diretamente com o diretor da empresa, que era o que tinha o cargo mais alto entre todos. Até seu tio Bill ficou surpreso, pois mesmo ele tendo um cargo alto na empresa, não sabia do que se tratava. Finalmente foi feita uma reunião e o diretor avisou que se aposentaria, mas que aquela bela moça tomaria seu lugar. Bill,
Ao ver sua sobrinha em um cargo tão alto, perguntou ao seu colega ao lado se ela tinha qualificação para gerir uma indústria daquele porte. Seu colega disse que ela era uma das melhores funcionárias da empresa em outra filial de outra cidade. Charlotte então se apresentou para todos e fez questão de sair pela empresa dando um olá a todos. Todos seus parentes ficaram impressionados e de certa forma temeram ela por um momento. Charlotte estava feliz, ela então se lembrou de tudo que passou nos últimos 7 anos. No começo ela trabalhou no emprego que conseguiram para ela, mas ao saber que existia uma filial da mesma empresa de sua cidade natal lá, ela resolveu tentar. E para sua surpresa ela passou na primeira entrevista. Ela ficou espantada e feliz ao mesmo tempo. Ela se esforçava bastante e com o tempo conseguiu subir cada vez mais de cargo. Além disso, seus designs faziam sucesso e aumentaram o lucro da empresa. Ela também se capacitou em outras áreas até que conseguiu um dos maiores cargos dessa filial. Porém ela recebia notícias não muito boas de seu pai. A saúde de seu pai estava debilitada e a distância a deixava preocupada. Então ela soube que o diretor da empresa se aposentaria e após algumas ligações ela foi indicada ao cargo. Assim ela conseguiu voltar para sua cidade, com o emprego que todos desejavam e ainda poderia ficar com seu pai. No entanto, a vida ainda tinha mais surpresas para Charlotte. Apesar de não ser sua função, ela gostava de acompanhar de perto a contratação de novos funcionários. Lá sempre estava o funcionário do RH responsável pela contratação. Essa era a mesma pessoa que por 7 vezes entrevistou Charlotte. Ele a olhava com medo e receio. Ela percebeu e até entendia o motivo, mas achou exagerada sua reação. Porém um dia ela o chamou para conversar, ela desejava apenas dizer que ele ficasse tranquilo, que ela não guarda mágoas. Mas ele chegou suando frio, dizendo que foi obrigado e que não gostava do que fazia. Imediatamente ela quis saber sobre o que ele estava falando. Então o homem disse que seu tio o obrigou a reprová-la em todos os testes ou ele seria demitido. Apesar de surpresa ela escutou atentamente. Mesmo assim ela o acalmou e disse que estava tudo bem. Ao final do trabalho ela foi diretamente falar com seus pais tudo o que havia descoberto. Eles ficaram surpresos assim como ela, mas sua mãe então explicou o que deveria estar acontecendo. Antigamente, todos sabiam que Bill era apaixonado por ela, desde muito jovens, porém ela tinha olhos apenas para Bruce. Todos sabiam disso e por um tempo os irmãos deixaram de se falar, mas então eles se casaram e tiveram ela. Os pais de Charlotte achavam que ele não se importava mais com isso, mas pelo jeito ele ainda guardava rancor de perder a mulher que ele amava para seu irmão. Charlotte sentia raiva, pois ela sofreu muito naquela época, porém de certa forma, isso a moldou a ser bem-sucedida como é atualmente. Ela pensou bastante para tomar uma medida final. Charlotte então falou com diversos funcionários e soube que ela não foi a única. Bill não era imparcial e ele também abusava do seu poder para obter vantagens. Charlotte então o demitiu da empresa e nesse momento ele mostrou sua verdadeira face. Soltou xingamentos tanto para ela quanto para seus pais, principalmente para seu próprio irmão. Com o tempo ele saiu da cidade com sua família, pois todos descobriram o que ele havia feito e viraram assunto tanto na família como em toda a cidade. Embora tenha feito justiça, Charlotte não sentiu prazer em fazer aquilo. Ela percebeu que a realização dela era mais importante. E deixou o passado, juntos com as mágoas, para trás.